Queridos, a paz do Senhor, obrigado, podem tomar os assentos. Estamos felizes, primeiramente, por estarmos nesse lugar, na casa de Deus, e também pelo refrigério que Deus mandou nesse final do dia, né? Uma chuvinha, graças a Deus por isso. Bem-vindo a todos para o nosso momento de aprendizado da Palavra de Deus. A nossa lição, irmãos, é de número 6, nós vamos manter atualizada, eu acho que não foi ministrado a 5, né? Mas nós vamos trabalhar na lição de hoje, né? Do dia, sendo ela, então, a lição de número 6. A nossa leitura, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, a partir do verso 30 até o 38. Portanto, 8 versículos, eu vou convidar vocês a participarem da leitura. O nosso título da lição de hoje é O Filho é igual com o Pai. O Filho é igual com o Pai. Essa referência de filho, né, diz respeito a Jesus. Esse é o título da nossa lição de hoje. Então, vamos para a nossa leitura. E eu vou ler... esse versículo eu vou deixar para outro ler, para facilitar. Vamos lá? Quem leu primeiro? Esse texto, irmãos, diz respeito a uma conversa de Jesus com um grupo de pessoas, quando ele afirma ser igual ao Pai, ou seja, afirma ser um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso gerou um desconforto muito grande às pessoas com quem ele estava conversando, e ao ponto deles quererem apedrejá-lo e desejar a morte dele, porque entenderam ser uma blasfêmia muito grande que Jesus estava proferindo. E eles entenderam que Jesus estava se fazendo Deus, se identificando como Deus, porque ao eles pegarem pedras para apedrejarem, Jesus disse: olha, eu tenho vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai, e por qual destas vocês querem me apedrejar, né? Qual das coisas boas que eu fiz, e por influência do meu Pai, que eu mereço ser apedrejado? Eles disseram: não, nós não vamos te apedrejar pelas obras boas que tu fazes, mas sim porque você se faz Deus a ti mesmo, fazes Deus a ti mesmo, ou seja, tu está te apresentando como Deus. Enfim, aí seguiu aquela conversa, aquele diálogo, e Jesus enfatizava então que ele era filho de Deus. Bem, irmãos, esses assuntos aqui não são assuntos fáceis de absorver, de entender, de assimilar. Entre as dificuldades do estudo bíblico, são vários. Na leitura, no estudo da Bíblia, é comum algum tipo de dificuldade. Claro que essas dificuldades sempre estão relacionadas
a nossa limitação humana. Tem dificuldades, a dificuldade cultural, porque a Bíblia foi escrita em uma cultura diferente, a cultura de milênios, né? Também dificuldade geográfica. Todo o texto bíblico foi escrito em algum pedaço da Terra, do planeta, em algum espaço do planeta. Enfim, dificuldade linguística, ela foi escrita no hebraico, no grego, enfim. E outras são as dificuldades teológicas. Por exemplo, já foi estudado aqui sobre a Trindade. A Trindade, ela não enfatiza 3 deuses, mas sim um Deus existente, subsistindo em 3 pessoas. E isso não é simples assim para compreender. Eu lembro, falando agora, eu lembrei de uma ocasião em que se estudou isso e num culto de ceia, eu enfatizei a questão da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E depois teve uma pessoa, um obreiro, por sinal, que usou o púlpito e fez um lamento aos irmãos, dizendo: eu estou surpreso por nós, Assembleia de Deus, estarmos ensinando uma doutrina católica, a doutrina da Trindade. Aí o encarregado me procurou e disse: pastor, o que a gente faz com esse irmão que na quinta-feira na ceia o pastor pregou sobre a Trindade e durante o fim de semana ele chegou lá e bateu contra isso. Não, vamos tentar ajudar ele, né? Enfim, e administramos lá. Então, acontece que, embora o catolicismo defenda a ideia bíblica da Trindade, não é necessariamente uma heresia, ou seja, nem tudo que o catolicismo defende e prega é necessariamente uma heresia, né? Não, a questão da Trindade, ela é uma doutrina cristã. Também o fato de Jesus ser Deus, no caso da ênfase hoje, ele ser igual com o Pai, não é igual ao Pai, mas ser igual com o Pai, ser um assim como o Pai é, divino. Não é simples a gente absorver isso. Por quê? Porque não cabe na nossa lógica humana. Desenvolver isso, né, dentro de um raciocínio humano não é possível. Como que a gente lida com isso, então? Pela fé na palavra de Deus. A fé nos faz aceitar a palavra de Deus, o texto bíblico, que afirma que Jesus, o Filho, é igual com o Pai. E tem coisas, irmãos, que a nossa missão não é tanto explicar, mas sim concordar, sim aceitar. E no nosso caso, nós aceitamos passivamente. Por quê? Porque nós não lidamos com o texto bíblico sozinho, somente com a mente humana. Nós lidamos com o texto bíblico a partir do convencimento do Espírito Santo de que esse texto é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, esse Espírito Santo, ele não só testifica em nosso coração de que somos filhos de Deus, mas de que a Bíblia é a palavra de Deus para esse filho. E a gente, de forma passiva, então, interage com esta verdade bíblica de difícil compreensão. Eu falo, irmãos, que lidar com esse assunto, Trindade, Jesus ser igual com o Pai, é como a gente olhar algo pela vitrine, correto? A vitrine a gente contempla, enxerga, aprecia, mas dentro de limites. Não conseguimos pôr
a mão porque tem uma limitação, tem ali um vidro, enfim, que nos impede. Lidar com esses assuntos, para mim, é como olhar por uma vitrine. A gente percebe, está ali, mas não tem domínio pleno sobre a questão. Só que negar também não é possível. Você chega numa vitrine e você não pode negar que tem lá um objeto, porque está ali, é real, você está vendo. Negar aquilo ali seria um paradoxo, seria uma contradição, né? Assim, irmãos, é essa verdade bíblica de que o Filho, Jesus, ele é igual com o Pai. A gente não tem domínio pleno sobre isso, porém, não tem como negar. Negar isso aí seria uma heresia, porque nós estaríamos indo contra a uma afirmação bíblica. E uma das ações do Espírito Santo em nós, e eu penso que nós, enquanto pentecostais, temos uma vantagem sobre os não pentecostais, porque flui mais, o Espírito Santo tem mais liberdade de agir em nossos corações e é natural que a gente perceba algo que um não pentecostal não percebe. É impossível não ter uma diferença entre os chamados pentecostais e os não pentecostais. É impossível, porque há uma efusão do Espírito Santo, há uma liberdade, há experiências espirituais mais amplas, diferentes. Então, a gente não fica lidando com o texto somente com a lógica humana, somente com o raciocínio, somente com os aspectos históricos e assim por diante. Não, a gente lida com o texto bíblico tendo a revelação do Espírito Santo. E o mínimo que o Espírito Santo faz é nos dar paz e aceitar isso. E explica, olha, eu não sei explicar, mas eu também não sei negar, porque o Espírito Santo não me permite, uma vez que a Bíblia está fazendo essa afirmação. E nós precisamos, sempre no contato com a palavra de Deus, ter em mente que Deus é infinito. E Ele se revela na sua palavra. E nós, com a nossa mente finita, com a nossa capacidade intelectual limitadíssima, comparando com o potencial que poderia ser, uma vez que não tivesse pecado. Hoje existe aí percentual do QI humano, os entendidos aí chegam a dar um percentual que o máximo que um gênio pode usar, isso dá muito lá embaixo do que poderia ser, não dá nem 50%, não dá nem 30%. Aí você imagina como era a capacidade, o QI de Adão, né? Imagina como Adão era capaz. A partir do pecado, tudo diminuiu no ser humano, inclusive essa capacidade. Dessa forma, irmãos, a gente é limitadíssimo. E o mínimo que cabe a nós é ter a humildade de reconhecer, bom, eu não tenho domínio pleno. Agora, não quer dizer que não seja assim, só porque eu não entendo, está errado. O que a gente vê no ambiente teológico, em muitos lugares, é a dificuldade de aceitar isso, viver embaixo da ditadura de ter que bater o martelo. Não dá para deixar assim, tenho que saber. E aí é onde as pessoas se pegam batendo o martelo, afirmando, definindo, e com isso ferindo o texto bíblico e o próprio Deus. Porque uma vez que a gente nega uma verdade bíblica sobre a divindade, a gente está, de certa forma, ferindo, né? E é interessante que essa expressão ferir vai doer em quem? Vai doer em nós. É o resultado negativo de um confronto, de um impacto não proposto pela palavra de Deus contra ela, vai sim refletir em nós.
eu achei importante fazer, então, essa observação. Mas, enfim, o escritor da lição, pastor Ezequias, ele, primeiramente, procura mostrar o conceito de filho, uma vez que o filho é igual com o pai, né? No caso de Jesus, ele procura nos trazer aqui o conceito de filho. Primeiramente, ele mostra que a ideia de filho na Bíblia é muito ampla. Então, esse conceito ele é bem diversificado. É comum para nós, filho, referir-se ao aspecto, né, humano, enfim. E eu quero estar lendo com vocês alguns versículos. Eu adotei uma didática para hoje, né? Talvez um pouquinho diferente da estrutura da revista. Vamos estar em contato com alguns textos bíblicos. Vamos ver a palavra filho, então, indicando o gênero humano. Vamos ler no Salmos, capítulo 8, e o verso 4. O salmista aqui, expressando, né, ali o sentimento do seu coração, cantando, ele diz assim, ó: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que visites? Ali nós temos o que na linguagem bíblica é chamada de paralelismo. Ele repete a afirmação: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Filho do homem. A palavra filho aqui, ela está evidenciando identidade de natureza. O próprio homem como ser humano. Filho do homem aqui, então, referindo-se à natureza humana. Pode referir-se à classe. Nós, por exemplo, somos filhos de Deus, a partir da fé em Cristo Jesus. Só que essa filiação, irmãos, ela se dá não nesse aspecto de gênero, mas sim filhos por adoção. Vamos ler Romanos capítulo 8 e o verso 15. Temos aqui então um texto no Novo Testamento. Olha só: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizado, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, ou seja, papai. O espírito de adoção. Então nós fomos espiritualmente adotados por Deus. Espiritualmente nós não pertencíamos a Deus. Por quê? Porque nós vivíamos separados dele. A Bíblia fala que antes estávamos mortos nos nossos pecados. Morte aqui trabalha a ideia da separação, separados de Deus. Mas ele nos deu o espírito de adoção. Fomos adotados. Desta forma nós ocupamos a posição de filho. Posicionalmente, nós somos filhos espirituais de Deus. Então, a palavra filho na Bíblia também, ela tem esse aspecto, né, de indicar aqueles que foram adotados espiritualmente por Deus. Tanto é, irmãos, que Jesus, na oração modelo que ele deixou, ele disse: vocês orem dessa forma: Pai nosso que está no céu. É porque espiritualmente estamos posicionados, né, na posição de filho. Já em relação a Jesus, esse título, filho, já tem o sentido de igualdade. Filho de Deus, tem o sentido de igualdade. Então, por isso que a lição vem com esse título, que Jesus, o Filho, é igual com o Pai. Filho de Deus aqui diz respeito
a um possuidor da natureza divina. Eu, particularmente, irmãos, eu gosto, a fim de clareza, do termo Deus, a gente pensar nele, não necessariamente em uma pessoa. Porque quando a Bíblia fala na palavra Deus, ela não está necessariamente pensando em uma única pessoa divina, e sim na divindade. Então, eu sempre quando converso, sempre quando falo, eu prefiro pensar no termo Deus no aspecto de divindade. Porque a Bíblia diz que há um só Deus, ou seja, há uma só divindade. Assim como a natureza humana, por exemplo. Quantas naturezas humanas existem? Alguém poderia responder? Uma. A irmã falou uma? Uma natureza humana. E são possuidores dessa natureza humana todos os humanos. Então, todo ser humano, ele possui essa natureza, a natureza humana. Assim é a divindade. A divindade, ela é única. Só existe uma divindade. E possuem essa divindade 3 pessoas. Então, se Jesus, ele possui a divindade, obviamente que ele é igual com o Pai, que também é divino. Então, são títulos dados a essas pessoas divinas por conta dos papéis que eles desempenham. São pessoas distintas com funções distintas. E por isso, então, o título de filho. Veja só, vamos ao Salmo 45, versos 6 e 7. Ali nós vamos ver uma pessoa divina interagindo com outra pessoa divina. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça e cetro do teu reino. O Senhor, o Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com o óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. Deus ungiu a Deus. Aí, irmãos, por isso que a gente precisa entender que a Bíblia, ela é composta por 66 livros, e todos formam uma única coisa, a palavra de Deus. A gente vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 8, e nós vamos perceber que esse Deus a quem ali está fazendo menção, a quem o texto está fazendo menção, é Jesus. Então, Hebreus 1 e 8, olha só, mas a respeito do Filho diz, e aí cita o Salmo, o teu trono, ó Deus, a respeito do Filho, é uma afirmação relacionada ao Filho. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça e cetro do teu reino. Então, Jesus aqui, ele é chamado de Deus. E aí que eu falei, o texto bíblico está dizendo que ele é divino. Se ele é divino, ele é igual com o Pai, que também é divino. Isso intrigava os fariseus, os judeus, na sua boa parte. Porque, vamos para o Evangelho de João, capítulo 5, e o verso 17, ali Jesus fez uma declaração. Olha só. Ele disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O fato dele dizer que Deus era seu Pai, qual foi a compreensão que eles tiveram dessa afirmação de Jesus? Aí nós podemos ver no verso 18, olha só. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
os judeus entendiam que a expressão filho de Deus significava ser igual com Deus. Eles entendiam isso. E por isso eles ficaram desconfortados com Jesus, porque ele disse: o meu pai trabalha até agora, eu também. Ah, pai é filho de Deus? Então está se fazendo igual a Deus. Está se apresentando como alguém igual com o pai. Veja que eles tiveram essa interpretação. E o próprio Deus, lá no batismo, e exatamente essa parte eu peguei de quando o irmão Douglas ministrava sobre a Trindade. Nós estávamos lá no meia família, eu disse: vou dar uma olhadinha, está acontecendo a terça profética, e eu abri exatamente na hora em que ele citou essa parte aqui, quando João Batista batizava e Jesus estava ali, aí desceu o Espírito em forma corpórea de uma pomba, e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Quem tem me comprazido. Eu peguei exatamente essa parte, né? Mas não acompanhei o restante. Deus disse que ele era seu filho, foi uma afirmação que Jesus fazia e que o próprio Pai fez nesse momento. Com isso ele está dizendo que ele era igual a ele, ou seja, divino assim como ele. Irmãos, eu estava ouvindo uma ilustração e eu gostei. Alguém disse: vamos pensar em um rei e um camponês. O rei e o camponês, eles têm a mesma função, eles têm o mesmo papel? Não, são papéis diferentes. Agora, eles têm a mesma natureza? Sim, os dois são humanos. Os dois possuem a natureza humana. Então, nós temos ali dois seres humanos, duas pessoas com a mesma natureza, mas com papéis diferentes. Jesus, ele é igual ao Pai no aspecto da substância, possuindo a substância divina, possuindo a natureza divina. Então, eles são iguais. Eles têm a mesma procedência, e uma procedência eterna. Os dois são divinos, porém, eles exercem papéis diferentes. Queridos, ao longo da história do cristianismo, da igreja, foi muito discutido isso. A história é marcada por concílios, por reuniões, por debates, por momentos assim, que realmente marcou a história sobre esses assuntos. O autor aqui, ele traz algumas informações, mas eu pensei em sintetizar de uma forma bem objetiva, porque eu acho que o mais importante, no caso de hoje, é a gente ter isso bem definido na mente, que a Bíblia afirma que o Filho é igual com o Pai, e que a palavra filho nem sempre no conceito bíblico diz respeito à descendência, diz respeito a alguém gerado, diz respeito a alguém que começou um dia, como alguns ensinam, que Jesus passou a ser filho de Deus a partir do momento em que nasceu de Maria. Não, Jesus sempre foi filho de Deus, ou seja, ele sempre foi igual com o Pai, ele existe desde a eternidade. Desde quando começou a eternidade, ele existe, né? Se é que a eternidade teve começo. Até aqui, meus irmãos, ok? Deu para compreender alguma coisa? Ótimo, então. Irmãos, veja só. Por que é importante esses assuntos? Vocês viram que é um assunto que mexe bastante com a mente da gente, né? Desafia a nossa capacidade de entender, bem desafiadora. Mas por que a gente parar para pensar sobre isso, para ouvir, para falar sobre isso?
Isso é importante, isso é necessário, porque é um assunto bíblico. E não somos só nós que usamos a Bíblia. Tem vários segmentos religiosos que ensinam sobre isso, e ensinam diferente. Por exemplo, lá no contexto islâmico, eles reconhecem Jesus, mas não como possuidor da divindade, não alguém igual com o Pai, como um profeta. E, aliás, um profeta inferior ao profeta Maomé. Para eles, Jesus existiu como Messias, como um profeta, mas é alguém inferior ao Maomé, que é o referencial deles. As testemunhas de Jeová, por exemplo, eles têm a ideia de vários deuses, mas deuses inferiores, e é esse o conceito de Deus que eles têm de Jesus. Se você ler uma Bíblia deles, porque essa Bíblia a gente chama deles porque é deles, a versão do Novo Mundo, que o fundador desse movimento chamado Russell, ele traduziu, ele entendeu que todas as traduções estavam erradas, e ele traduziu, então, uma Bíblia e deu início ao movimento. Então, eles têm uma Bíblia exclusiva deles, é uma Bíblia distinta das demais. E na Bíblia deles, enquanto a nossa Bíblia, ali em João, capítulo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ali o texto está dizendo que Jesus, que o Filho, era Deus, lá no princípio, quando estava com Deus. Na versão do Novo Mundo, está dito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus com letra minúscula. Então, eles estão desqualificando aqui o Verbo, ou seja, Jesus, estão desqualificando como divino. Isso é heresia, e isso é grave. É grave porque estão negando a divindade de Jesus. Eu lembro-me de uma vez que eu estava limpando o pátio da casa, e estava passando o grupo ali dos Testemunhos de Jeová, umas mulheres, e chegaram no portão e queriam conversar comigo. E eu estava ali, trabalhando, achei até uma deselegância deles, né? Eu disse: olha, eu, na verdade, estou trabalhando, acho que não vou ocupar o tempo de vocês. Não, mas eles são insistentes, né? E aí, eu disse: amigo, eu acho que não vai adiantar a nossa conversa, não vai ser produtivo, nós não vamos chegar em um acordo no que você me falar sobre a Bíblia, então o melhor é eu não ocupar vocês. E elas agarrou ali, queria conversar, e eu disse: olha, a nossa Bíblia não é a mesma. Ela disse: mas a Bíblia é a mesma, existe uma só. Não. Eu falei: o fundador do movimento da qual vocês pertencem, Russell, ele traduziu uma Bíblia para vocês, ele adaptou uma Bíblia à interpretação dele, ao que ele achava que era certo. Ele, na verdade, traduziu uma Bíblia de acordo com as ideias dele, e aí elas se chocam. E quando eu falei isso, ela se alterou, se ofendeu. Eu disse: amiga, eu te falei que nós não íamos acertar para conversar, eu não queria ocupar teu tempo. Eu achei interessante, assim, que o despreparo emocional e psicológico, isso que eles treinam para isso, para fazer a abordagem, porque ela embrabeceu, assim, descontroladamente, né? E com isso me liberaram para eu concluir ali o meu serviço. Mas eu disse: eu não queria isso, você insistiu, né? Mas essa é a verdade, irmão. Até tem um pastor que brinca, ele chama a Bíblia, essa versão, de Bíblia sangrada e não sagrada, né? Porque ele diz que eles sangraram a Bíblia, eles feriram o texto e tiraram a verdade, né? Seduzindo as interpretações de Russell. Então, eles vão dizer que Jesus não é igual com o Pai. É comum ouvir professores reconhecer
o Jesus histórico, porque não tem como negar, porque a Bíblia é um livro de comprovação histórica. A Bíblia, irmãos, ela tem manuscritos mais antigos, é um dos livros que tem os manuscritos mais antigos. Eu não estou me lembrado com exatidão, mas nós temos manuscritos que estão lá há menos de 50 anos de distância do autor, do escritor. Nenhum outro livro existente no mundo tem manuscrito tão próximo do seu autor. Então não tem como negar a realidade de Jesus, porque seria negar a história, seria negar a ciência. Só que eles vão dizer que Jesus existiu, foi um influenciador, mas não reconhecem que Jesus é divino, que ele veio do Pai. Não reconhecem que Jesus é igual com o Pai. Então é importante nós valorizarmos esses momentos para refletirmos sobre isso. A irmã Tatiane fez o anúncio no domingo. Eu gostei da forma como ela falou. Muitos lugares não têm ensino, e nós temos fontes doutrinárias, temos material didático, e temos pessoas dotadas com o dom de ensinar, com a capacidade específica de ensinar. Nós temos, isso é uma dádiva de Deus. Então a gente precisa valorizar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus propõe, porque mesmo que a gente não saiba argumentar, mas a gente está com o coração marcado com essa verdade de que Jesus é Deus. Eu não sei te explicar, mas essa verdade está marcada está guardada no meu coração. Eu lembro-me de um irmão, falando agora, lembrei, eu conhecia ele sempre foi indiferente ao conhecimento bíblico. Nunca vi nada assim que identificasse ele uma pessoa de estudar, de ler, de estar numa escola bíblica, de participar de... Não, é aquela vida mais tranquila, né? Porque dizem que quem não estuda vive mais tranquilo, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo, eu disse, rapaz, por que tu não vai estudar, não vai terminar? Ele disse, rapaz, sabe que eu gosto de uma vida meio de boa assim, né? Meio tranquila, né? Para que estar passando, forçando o cérebro, né? Então, assim, o que aconteceu? Um colega de trabalho começou a interagir com ele, foi indo, e era desses ambiente unicista, que frequentava os ambientes unicistas. E mexeu com o coração dele. Ele trabalhou de uma forma tão estratégica que rompeu aquele bloqueio, despertou o desejo pelo conhecimento, só que aí já por fontes diferentes. E foi para lá, abandonou a congregação, desvinculou-se da igreja, e aí, segundo ele agora encontrou a verdade. E aí começou a buscar interagir com os irmãos, fazer contato e dizer que ele queria ensinar a verdade, porque agora ele alcançou a verdade. Não, na verdade ele encontrou a mentira, ele encontrou a heresia. Só que como ele viveu a vida toda sem valorizar a verdade, o espírito do erro pegou ele, sim ou não? E é isso que vai acontecer lá no período do anticristo, né? Os que desvalorizaram a verdade, desmereceram a verdade, então vão absorver o erro. Então ele é protetivo isso. A gente se protege buscando conhecer. E eu quero, então, valorizar vocês, valorizar esta igreja, que nós temos uma boa frequência no culto de ensino. Isso não é comum
Não é comum, mesmo nas grandes cidades. Os cultos de ensino são os cultos de menores frequência. Isso é bastante comum, mas aqui a gente é muito feliz porque temos nossos cultos de terça-feira muito bem frequentado. Amém, meus irmãos? Então, parabéns para vocês. Vamos estar em pé, agradecermos ao Senhor por esta abençoada noite. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com todos, e todos dizem que Deus vos abençoe.